Oi, gente, eu dei uma sumidinha do YouTube aqui nessas 2 últimas semanas, não só do YouTube, mas de outras redes que eu uso também. Eu acho que, inconscientemente, eu e o Caio, a gente travou uma disputa ali pra ver quem conseguia ficar mais doente durante 2 semanas. E o Caio venceu a batalha, ele ficou bem pior do que eu esse tempo todo, mas a gente se dedicou muito a isso do começo ao fim, então a gente foi intercalando. Tá? Ele melhorava, eu piorava, eu melhorava, ele piorava, e foi isso durante os 14 dias dessas 2 semanas. Mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar juntos. Acredito que a disputa foi encerrada. Então, a nossa rotina está retomando agora. E hoje é dia 4 de novembro, o mês começou no finalzinho da semana passada, só que como eu estava no meio dessa turbulência toda, eu não consegui fazer uma coisa que eu sempre faço no começo de todos os meses, que é o planejamento do meu mês. Quando eu consigo fazer esse planejamento, eu sei exatamente aquilo que eu preciso priorizar, aquilo que eu posso deixar em segundo plano, e isso sempre acaba me deixando bem menos ansiosa com relação a todas as demandas que eu tenho ali. E eu vou fazer isso hoje, como eu não consegui fazer na semana passada, e por isso que eu quis gravar esse vlog aqui, para ir mostrando como eu faço isso tudo para vocês. Eu estou nesse estado porque hoje eu retomei com os treinos, inclusive, e cheguei agora há pouco em casa, vou começar essa organização toda com a organização da casa, que a casa está de pernas para o ar, não fiz absolutamente nada aqui esse final de semana, tudo que eu fui tirando eu não coloquei de volta no lugar, então assim, realmente tá deplorável, e isso me incomoda muito, eu não consigo pensar em organizar nada quando o ambiente que eu tô tá completamente desorganizado. Então é pela casa que eu vou começar e aí eu vou mostrando tudo pra vocês aqui. Meu Deus, como que 2 pessoas conseguem sujar tantos copos? Jesus amado. Eu comecei a dar uma organizada aqui nas comidas para a semana para facilitar, né, a nossa alimentação. E eu lembrei que tem uma diquinha de saladas para dar para vocês. É o seguinte, eu amo salada, mas eu tenho muita dificuldade em comer salada, porque eu sofro de um mal muito grande que se chama preguiça de limpar ou preparar a salada. Então, por exemplo, ralar cenoura. A comida tá pronta. Eu não vou querer ralar uma cenoura, entendeu? Eu só vou querer sentar e comer. Eu comprava salada e aí na hora de limpar a salada, se a comida já estava pronta, eu ficava, eu não vou limpar a salada, eu já vou comer. E aí nisso, a salada sempre estragava na geladeira. Então eu comecei a comprar esses pacotinhos aqui de salada. E aí já vem tudo picadinho, limpinho. Eu literalmente tiro daqui, coloco no pote, depois quando eu quero comer, eu pego aqui e tempero só aquela porçãozinha que eu quero. Ai, Rafa, mas esses sacos aí custam 10 vezes o valor de uma salada. Realmente, a gente paga R$10 em 220 gramas de salada. Mas, gente, funciona, sabe por quê? Você sabe que você pagou caro nesta merda. Então, ao invés de você só deixar a salada estragando na geladeira, você vai lembrar que você pagou caro em 220 gramas de salada. E aí você vai querer comer. Entendeu? É prático e te obriga a comer, por quê? Porque você gastou dinheiro. Então, se você tiver condições, compre salada pronta, que você vai voltar a comer salada. Fé em mim. Gente do céu, que correria doida. Eu terminei aqui de organizar a casa, dei uma ajeitada, inclusive, nas comidas da semana. Fui tomar banho correndo e me arrumar, não deu nem tempo de eu almoçar, mas eu combinei de acompanhar minha mãe a um médico agora, depois eu vou ver se a gente passa no shopping que eu quero comprar alguns materiais para me ajudar a estudar. Não sei ainda se eu compro um fichário ou aqueles modelos de caderno inteligente, lá eu vou ver o que eu acho melhor, depois eu mostro aqui para vocês. Mas agora eu tô indo lá que acho que ela já deve estar chegando. Gente, agora são 6h38 da tarde. Eu cheguei em casa faz pouquíssimo tempo, 7 horas eu tenho uma aula da pós. E atrasamos não, demorou mais do que foi previsto lá no médico da minha mãe. E aí depois eu fui na loja comprar o que eu tava precisando, né? Comprei folha de refil para fichário. E eu comprei um fichário também. Só que olhem como eu fui burra. Eu não vi, não sei se tá dando pra ver. Eu não vi que o fichário tava quebrado. Gente, eu fiz isso. Mas eu tenho certeza que na loja ele tava certinho.
Eu tenho certeza que eu vi direito. Eu não ia comprar um fichário quebrado. Mas é isso. Em resumo, não adiantou de nada ter comprado isso aqui. A gente saiu de um shopping e foi pro outro, porque no shopping que a gente tava não tinha loja pra comprar fichário. E não adiantou nada. Amanhã eu vou ter que comprar outro. E paguei caro nessa bosta ainda. Ai, que raiva, que raiva. Eu odeio gastar dinheiro à toa. Odeio. Enfim, gente. Faltam 20 minutos para começar a minha aula. Não vai dar pra fazer mais nada hoje. O que eu poderia fazer não vai dar pra fazer, porque eu fiz o favor de comprar uma coisa inútil. E amanhã eu volto pra tentar alguma outra coisa do meu dia, né? Mas hoje é o meu único dia da semana que eu tenho livre, né? Então é o dia que eu consigo fazer mais coisas e não consegui fazer nada. Enfim, amanhã eu vejo o que eu arrumo. A gente se vê amanhã. Bom dia, gente! Estou pronta agora para esta terça-feira. Fui treinar, voltei, tomei meu café da manhã, não consegui gravar nada antes para vocês porque estava sem a bateria da minha câmera, ela estava carregando. E ontem à noite eu fiz um drama, né? Eu acho que eu fiquei bem irritada com o negócio do fichário, mas eu dei um jeito, gente. Hoje que eu me acalmei, acordei em uma nova personalidade com a glória de Deus. Eu arrumei, ó. Não ficou ótimo, nem sei se tá dando pra ver também. Não ficou ótimo, maravilhoso, mas tá ótimo. É isso que temos, não vou comprar outro fichário. Hoje eu vou conseguir realmente fazer o planejamento do meu mês, que era o que eu tinha prometido ontem pra vocês e só prometi, não entreguei nada, né? Mas hoje eu vou conseguir fazer isso, eu tenho atendimentos também, então eu vou mostrando aqui pra vocês como é que vai acontecendo o dia. Então vamos lá, a primeira coisa que eu identifiquei aqui que eu preciso mudar para esse mês são os horários dos meus pacientes. Eu percebo que com o passar do tempo, acaba dando uma bagunçada na agenda realmente, sabe? Por conta das mudanças dos horários que às vezes os pacientes mesmo precisam fazer, né? Enfim, por conta dos horários deles e tudo mais. Só que aí, com o passar do tempo, a agenda fica completamente disfuncional pra mim, naquilo que eu entendo que funciona realmente pra minha forma de trabalho, tá? Que minha cabeça, assim, funciona um pouco melhor. Por exemplo, se eu tiver intervalos entre atendimentos, eu percebo que minha cabeça às vezes dá uma desacelerada. Então, às vezes, se eu tenho 3 atendimentos seguidos, eu acabo realmente preferindo, porque parece que minha cabeça entra em um flow ali do que ficar tendo esses intervalos muito consecutivos ali durante as sessões. Então, é por aqui que eu vou começar para conseguir deixar pelo menos essa parte da agenda e dos horários melhores realmente para mim.
Bom, gente, agora são 2h30 da tarde e os dois pontos que eram, assim, as minhas maiores prioridades de hoje, eu já consegui dar check, que era essa organização, né, dos horários dos meus pacientes. Então, quem eu precisei fazer mudança de horário, já consegui entrar em contato com eles, já tá tudo ok a agenda para isso em relação a esse mês. E também já consegui estudar todas as minhas aulas da pós que eu fiz até hoje. Por isso, inclusive, que eu estava necessitada de um fichário. A minha pós-graduação ela é online e conforme eu vou assistindo as aulas, eu vou anotando no computador mesmo ali as informações da aula em um todo, né? Só que eu estava percebendo no momento que eu ia fazer as minhas provas ali, que assim, eu li a pergunta, eu lembrava que eu tinha visto aquilo em alguma aula, só que eu não estava conseguindo saber assim qual era a resposta certa, assim, aquilo ficava muito solto realmente na minha cabeça. E aí eu lembrei, tive um lapso ali de memória, que, gente, eu nunca fui a aluna que só assistia a aula e já estava ok, preparada, conseguia ter aprendido todas as questões ali e tudo mais. Eu sempre precisei assistir a aula, por mais que eu prestasse o máximo de atenção possível na aula, eu sempre tive a necessidade de chegar em casa e estudar aquele conteúdo da aula, porque senão parece, eu não sei, gente, não sei, parece que minha cabeça não é capaz de aprender só com o conteúdo da aula em si. Então, eu não estava fazendo essa parte e isso estava me fazendo muita falta. Agora sim eu tive a sensação que a minha pós-graduação estava valendo a pena, porque até então eu estava assim, eu acho que eu fiquei burra, eu acho que eu emburreci com o passar do tempo. Não é possível que eu desaprendi a aprender. Mas não, eu só estava pulando uma parte importante realmente do meu processo de aprendizagem, que sempre foi essa questão de chegar em casa, sentar a bundinha na cadeira ali e revisar todo o conteúdo da aula. E eu faço isso com resumos. Sempre fiz e agora eu retomei esse processo todo. Parece que as coisas voltam a fazer sentido, sabe? Então tô aliviada com relação a essa questão. Agora só ficou faltando o resumo deste livro aqui, é um livro me perdi no que eu tava falando. Faltou só o resumo desse livro aqui, que é um livro bem teórico. E sempre que eu leio livros teóricos, assim, eu gosto de ir fazendo o resumo dele também, porque eu percebo que aí sim, de fato, eu consigo aprender. Para mim, livro teórico é a mesma coisa que aula, sabe? Se eu só leio aqui e fico na leitura, mesma coisa que nada. Então, eu vou precisar fazer o resumo desse livro aqui. Eu acho que eu vou conseguir fazer ele amanhã. E aí, tudo em relação a estudos para esse mês vai estar ok. E eu vou precisar organizar a minha agenda agora, sem ser em relação à psicoterapia, né, dos meus pacientes ali. Vou precisar organizar a agenda em um todo, dos eventos que vão acontecer esse mês, de tudo que eu preciso fazer. Então, é agora que o bicho pega. Ai, gente, dentre tantos arrependimentos de compras que eu tive esse ano, esse planner foi uma. Não pela qualidade dele, muito pelo contrário, é um planner incrível, a qualidade dele é ótima. Só que eu não me adaptei a planner, eu me adapto única e exclusivamente a agendas. A minha vida toda eu só funcionei com agenda, é aquela onde a gente consegue ter a visão da semana toda, assim, e a gente tem horários em cada um dos dias, sabe? E esse ano eu quis comprar esse planner aqui porque eu achei que eu fosse me adaptar, mas eu percebi que eu fiquei muito dividida. Então, assim, eu comecei a colocar no planner as minhas tarefas do dia e eu colocava no Google Agenda os meus compromissos do dia. Só que o que acabou acontecendo? Eu via horários livres no Google Agenda, a minha cabeça vagabundeando pensava,
eu posso descansar. Só que eu tinha um monte de coisa pendente aqui no meu planner, porque eu esquecia de olhar o planner. A culpa é do planner? Óbvio que não, gente. Sou eu mesmo, tá? A culpa é única e exclusivamente minha. Só que porque realmente eu esquecia, eu simplesmente esquecia de olhar o planner. Então, para o ano que vem, eu já encomendei a minha agendinha para voltar ali para o meu funcionamento normal. Isso vai facilitar muito para mim, porque aí eu consigo ter tudo que eu preciso fazer, tanto de compromisso quanto de tarefa, concentrada em um lugar só. Então, isso evita com que eu vá dispersando ao longo do dia. Ai, não vejo a hora. Terminei de organizar minha agenda do mês e vim aqui me esticar uns 15 minutinhos do sofá, porque daqui a pouquinho, 4 horas, eu começo meu batidão de atendimentos e hoje eu vou direto até as 9 da noite. Então, vim refrescar um pouquinho a cabeça, porque senão parece que minha capacidade de pensar começa a atrofiar a cada atendimento. E organizando a agenda do mês, eu percebi que esse mês vai ser um pouquinho corrido, vai ser meio puxado, porque esse final de semana eu vou para São Paulo com os meus pais, que tem chá de bebê da minha prima. Final de semana que vem também tem viagem, que a gente vai pra praia. Vou com o Caio com os meus pais, é feriado, né? Então a gente vai passar o feriado por lá. E sempre que tem viagem, assim, parece que eu não consigo descansar, gente. Não adianta, assim, eu descanso realmente ficando aqui em casa, sabe? Tranquila. Mas parece que eu volto de viagem sempre precisando descansar da viagem. Então eu sei que vai ser um mês um pouco mais puxado. E também queria falar com vocês aqui como é que eu faço para fazer toda essa organização aí do meu mês e tudo mais, que eu falei que ia mostrar e não mostrei nada, né? Então eu posso falar sobre isso. Na minha cabeça, gente, é humanamente impossível manter o equilíbrio em todas as áreas da vida. Então eu percebo que eu vou fazendo essa recapitulação aí do mês anterior e vejo no que eu preciso focar naquele mês que a gente está entrando, né? Então, por exemplo, nesse último mês eu acabei focando muito mais nessa organização da clínica mesmo, sabe? Chegaram muitos pacientes novos, então eu precisei estudar bastante caso clínico, precisei dar essa atenção um pouquinho maior para essa área. E aí, como eu precisei me dedicar muito mais aos meus pacientes, a minha parte de estudo acabou ficando um pouco mais negligenciada. Então, eu tô com muita aula da pós atrasada. E aí, para esse mês, eu coloquei como a minha maior prioridade, assim, que é realmente manter essa minha constância nos estudos. Então, em todas as semanas do mês ali, eu fui distribuindo ao longo da semana 2 horas, não sei quantos dias deram. Enfim, deram 6 horas ali por semana de estudo. E aí, conforme eu ia vendo os intervalos, né, na minha agenda, que, poxa, ó, aqui consigo encaixar 2 horas de aula. Então, eu fui conseguindo encaixar isso na semana toda, que é para eu não negligenciar essa parte. E assim eu vou fazendo com o passar do ano, sabe? Então, por exemplo, eu vejo que eu negligenciei no mês anterior, se aquela for uma área que eu preciso dar mais atenção, eu coloco como uma prioridade ali para o próximo mês. E assim eu consigo, é dessa forma assim que eu consigo reconhecer que eu consigo manter o equilíbrio. Não é sempre equilibrado, mas é meio que um equilibrar de pratos, sabe? Você vê que um tá caindo, aí você vai lá, equilibra de volta, aí você vai pro outro, vê que tá caindo, vai, equilibra de volta. E assim foi que eu tive essa percepção, assim, que esse ano foi um ano muito bom para mim nesse sentido, porque eu não fui negligenciando totalmente algumas áreas. Então eu vi que, por exemplo, mês passado deixei isso mais de lado e começou a me fazer falta, eu volto, recupero, encaixo aquilo na minha rotina. Então, esse hábito realmente de planejar o meu mês, sempre olhando para o mês anterior, com esse olhar um pouco mais crítico mesmo, de o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz ou deixei de fazer que me incomodou, como que eu posso fazer diferente esse mês, me ajudou demais realmente a não me sentir mal, sabe? Todos os meses, de nossa, parece que tô fazendo sempre a mesma coisa, parece que nada tá mudando, que era muito uma sensação que eu tinha no ano passado. Então, isso assim, essa estratégia para mim esse ano funcionou muito bem. E foi assim que eu organizei esse mês agora de novembro, é o último mês que eu organizei dessa forma, porque o mês de dezembro eu sempre pego para organizar de um jeito diferente. Eu acabo fazendo as minhas metas do próximo ano, acabo fazendo esse geralzão aí do que está por vir, né? Porque a cabeça já começa a entrar nessa coisa de final de ano, uma nova fase, um novo ciclo e tudo mais. Então, minha organização de dezembro é diferente. Se vocês quiserem, eu posso gravar para vocês também como... Quando eu for fazer essa organização toda, né, eu posso gravar para mostrar aqui para vocês como que eu faço. E agora é isso, gente. Vou dar uma descansada aqui, porque eu tinha 15 minutos, fiquei falando 5 minutos aqui com vocês, agora eu tenho 10 minutinhos para descansar. Vou entrar no meu batidão de atendimentos e acredito que eu nem volto mais aqui hoje, porque assim, eu saio
da minha terça-feira de atendimentos meio desnorteada, sabe? Eu não sei se sou só eu que tenho isso enquanto psicóloga, mas quando eu atendo bastante pacientes assim, chega uma hora que parece que eu não consigo pensar, sabe? Minha cabeça não quer fazer mais nada. Tipo, eu não quero assistir série, eu não quero ler. Eu só quero deitar, ficar quietinha, sem conversar com ninguém, sem processar nenhuma informação. Então, hoje eu sei que eu termino meu dia desse jeito, por isso que eu sei que volto aqui só amanhã pra falar com vocês. Então, um beijo e até quarta. Oi, gente. Cortei minha franja hoje. Eu cortei a franja com tesourinha de unha. Mas eu gostei. Ficou bom. Eu sou o terror da minha mãe. Eu vivia fazendo isso quando eu era menor. Cortando meu próprio cabelo, sabe? Só que hoje eu tenho um pouco mais de consciência. Nem tanta, né? Cortando com a tesourinha de unha. Mas funcionou, é isso que importa. Bom, deixa eu falar pra vocês. Eu pensei 300 mil vezes em não gravar absolutamente mais nada pra vocês desse vlog. Porque eu acho que ele ficou confuso, sei lá, eu não consegui... Hoje é quinta-feira, tá? Deixa eu sintonizar vocês aqui. Hoje é quinta-feira, não consegui gravar nada da minha quarta-feira pra vocês, porque ontem eu literalmente fui treinar e atendi o dia que Deus deu. Não consegui gravar, não consegui editar. Então, na minha cabeça, tá uma bosta esse vlog. Só que, gente, eu preciso soltar conteúdo pra vocês, então eu vou continuar colocando, depositando toda a minha fé de que vai dar certo, que a hora que eu editar vai ficar um pouquinho melhor. Enfim, hoje é quinta-feira, são 10h30 da manhã, não fui treinar hoje porque tá caindo o mundo em chuva e se eu fosse treinar o Caio ia ficar sem o carro para ele conseguir trabalhar. Então fiquei por aqui mesmo, dormi até um pouquinho mais tarde, tomei um banho agora, me arrumei e vou começar a trabalhar. Hoje eu não atendo o dia todo como na quarta-feira, quarta-feira é o dia mais pesado para mim, então eu tenho alguns intervalos ao longo do dia e aí nesses intervalos eu vou retomar todo o meu processo ali de organização do mês, porque ainda ficaram algumas coisas pendentes e eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, eu me acho muito estranha com roupa muito colorida assim. Meu Deus, eu saio do preto e branco pra isso. Vocês estão vendo, né? Personalidades completamente diferentes. Sabem o que eu estava pensando? Vocês só ficaram comigo no escritório essa semana, né? Mais um motivo que eu queria encerrar esse vlog, porque eu pensei, eles só ficaram socados no escritório comigo, eu não gravei nada além disso. Mas eu lembrei que o propósito desse vídeo era esse mesmo. Mostrar pra vocês como que eu faço pra me organizar. Ai, gente, ó, minha cabeça confusa. Ai, deixa eu contar outra coisa também. Tô precisando começar a usar o tablet do Caio agora. E o dele é o Android, né? E eu tô tomando um pau do Android porque, sei lá, parece que é mais complexo, né? As coisas aqui. E aí eu vou fazendo de um jeito que é no iPad, só que não acho as coisas. Enfim, vai demorar um tempo pra me adaptar até eu conseguir comprar um iPad que tenha uma memória maior, porque eu tive a brilhante ideia, na época que eu fui comprar um iPad, de comprar só com 64 GB. E aí não cabe mais nada, ele nem tá atualizando mais, de tão cheio que ele tá. Então, tô precisando editar os vídeos aqui, tudo pelo tablet do Caio. Pior que eu acho que vai tudo pro celular dele, direto, os vídeos que eu baixo aqui. Vou lotar a memória do celular dele. Pobre do Caio, o homem não tem direito nem ao tablet dele, né? Ô, gente, eu não sei se isso acontece só comigo, mas parece que quando eu começo a trabalhar, eu começo meio perdida, sabe? Tipo, um monte de informação, não consigo me achar primeiro, não sei por onde que eu começo. Aí até eu conseguir me organizar aqui, a cabeça pegar no tranco de novo, já acabou o dia. Não, mentira, é mentira. Mas às vezes é verdade também. Só que sei lá, parece que começa tudo meio bagunçado. Enfim, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu vou fazer uma recapitulação pra mim do que eu já fiz em relação à organização desse mês e aí eu vou fazer com vocês porque eu consigo fazer um resumo, inclusive, de tudo que eu já mostrei aqui, certo? Então vamos lá, deixa eu só ligar o negócio aqui que rastreia o meu rosto, peraí. Pronto.
Seguinte, primeira coisa que eu fiz aqui foi começar pensando o que se eu não fizesse esse mês, tipo, o que se eu não colocasse em ordem, me prejudicaria muito no decorrer aí de todas as minhas tarefas, das minhas maiores demandas. E eu entendi que realmente seria se eu não organizasse o horário dos meus pacientes, né? Porque esses horários bem soltos estavam me atrapalhando bastante. E se eu não fizesse os meus resumos, se eu não estudasse as aulas que eu já tinha assistido da pós, isso também ia me atrapalhar ainda mais, porque ia acumular com todas as aulas que eu ainda vou assistir ao longo desse mês. Então, eu comecei por esses 2 pontos aqui na segunda-feira e dei check neles, então isso está ok. Segundo ponto que eu fiz foi definir as minhas prioridades desse mês, né? Então, eu sempre defino as minhas prioridades olhando para o mês passado e vendo o que eu acabei deixando um pouco mais negligenciado. É aquilo do equilibrar dos pratos. Então, eu vejo, poxa, o mês passado eu foquei mais nesses pontos aqui e esses outros pontos agora estão precisando um pouco mais de atenção. Então, eles se tornam as minhas maiores prioridades desse mês aqui que a gente está entrando. E, gente, sem dúvida alguma, o que eu acabei negligenciando mais o mês passado foi estudo. Eu tô com muita aula da pós atrasada. Não me orgulho de falar disso, mas eu preciso realmente definir um cronograma aí de estudos para mim. Então, esse mês estudo vai ser uma prioridade. Leitura também, eu acabei deixando de ler no mês passado e eu tenho algumas leituras que são obrigatórias, né, por conta da pós mesmo, mas eu também tenho os meus livros, eu sempre tive o hábito da leitura. E quando eu vou deixando isso, de fazer isso, eu vou percebendo que eu acabo ficando, eu compenso, na verdade, muito mais em redes sociais e tudo mais. Então, essa questão da leitura é algo que eu quero priorizar, que eu quero retomar. A minha alimentação, que tá uma grande bosta, então esse mês eu preciso focar muito mais na minha alimentação. E eu tô comendo muito doce e tudo mais, então preciso dar uma monitorada um pouco melhor nisso. E o exercício físico, gente, que eu peguei um bode esse mês. Não sei o que aconteceu. Na verdade, eu sei, né? Mas eu tenho um objetivo grande aí pra mim no ano que vem. Eu acho que eu já comentei disso com vocês lá no Instagram, que eu quero muito conseguir fazer a meia maratona do Rio. E eu tô falhando bastante na minha planilha. E isso não pode acontecer. Então eu preciso voltar a colocar isso como uma prioridade pra mim. Então, esse foi o segundo ponto, tá? Definir as minhas prioridades desse mês de novembro. Depois que eu defini as minhas prioridades, eu fui organizar a minha agenda do mês, que é para conseguir ter essa visualização, né? De quais são os meus compromissos, e aí a partir dessas prioridades que eu estabeleci, eu encaixo elas na minha rotina. Então, por exemplo, essa questão do estudo, eu coloquei 6 horas de estudo semanais para mim. Então, até o final do mês eu fui distribuindo aí ao longo das semanas pequenos horários para conseguir completar em uma semana as 6 horas de estudo que eu me propus. Então, a organização da agenda tá ok. Agora ficou faltando a organização financeira, que eu preciso fazer a cobrança dos meus pacientes, preciso pagar as contas e me lembrar, inclusive, que eu preciso contratar alguma assistente. Ai, gente, eu odeio fazer essa parte de cobrança e balanço financeiro e paga conta. Eu só gosto de trabalhar, entendeu? Não gosto de ver, de cobrar os outros. Não gosto de fazer recibo, nota fiscal. Ai, meu Deus, como é difícil ser adulto. Mas enfim, né? Enquanto eu não tenho uma assistente, sou eu que tenho que fazer. Então, eu vou fazer isso hoje. E aí eu acabo, tá? Então, são esses 4 pontos que eu sempre faço para conseguir organizar o meu mês e ficar de boa ali ao longo do processo, né? Não deixar os meus pratos caírem. Foi isso que funcionou para mim ao longo desse ano. Pretendo continuar com isso também no ano que vem, porque eu gostei dessa minha organização aqui. Então vamos lá, vou começar agora a organizar as contas. E deixa eu falar uma coisa que eu tenho feito de diferente nesses últimos meses. Eu acho que já fazem uns 4 meses que eu tô fazendo o meu balanço financeiro no meu planner de volta. Eu fazia isso há muito tempo atrás, só que aí eu tinha jogado tudo pro meu computador e tava fazendo por lá mesmo. Só que, gente, eu acho que minha cabeça tá voltando nas antiguidades, entendeu? Eu tô amando voltar a fazer coisa em papel, tipo,
sentir a textura mesmo da folha, sabe? Sair um pouco do computador, escrever, grifar. Eu acho que como eu fico muito no computador por atender só online, que tudo que eu posso escolher fazer fora do computador, eu tô escolhendo fazer fora do computador e tem sido bem melhor pra mim. Então, voltei a fazer tudo por aqui agora. Isso parece bem idoso, mas é mesmo. Tive que tirar o som do vídeo aí porque eu tava enviando áudios falando sobre contas. E vocês não precisam saber o quanto eu gasto no mês, né? Aí já é demais. Enfim, tô quase acabando aqui. Falta só pagar a conta da internet. E aí eu já fico livre pro resto do mês, graças a Deus. Gente, eu sempre faço isso, junto tudo pra pagar um dia só. Porque eu odeio ficar pagando conta picada, de pouquinho em pouquinho. Ah, dia 10, dia 15, dia 20, dia... Nossa Senhora. Aí eu deixo tudo vencendo... Deixo tudo pra vencer dia 10, então eu pago tudo de uma vez só. Aqui, ver contas. Boleto. Como não é possível abrir, meu filho? Licença. Aí. A bateria do meu celular tá por um fio. Eu não sei o que tá mais por um fio, a bateria ou o dinheiro da conta. Ai, Jesus amado. Prontinho. As contas foram pagas, gente. Tudo certo, agora é só ir monitorando o pagamento de alguns pacientes. Mas já enviei as cobranças também. Os lembretes, na verdade, né? Então... tudo certo agora. Eu tava aqui fazendo um resumão do passo a passo que eu sigo aí para fazer a organização e planejamento do meu mês, e eu vou colocar aqui nos comentários para vocês, porque vocês, se quiserem, né, podem pegar, copiar isso e colocar em algum outro arquivo para vocês fazerem assim também nos próximos meses de vocês. E se vocês fizerem, me contem, porque eu quero saber como é que foi a visão de vocês. Vim tomar um ar aqui fora, porque agora eu vou almoçar, de tarde eu começo o meu batidão de atendimentos, e eu também já vou encerrando esse vlog por aqui, porque realmente o meu intuito era conseguir mostrar pra vocês como é que eu faço essa organização e planejamento do meu mês, por isso inclusive que eu não fui mostrando mais nada além disso, tipo assim, da minha
dos meus treinos, da minha rotina em um todo, porque eu queria focar única e exclusivamente nesse ponto que era o objetivo do vídeo. Não sei se eu consegui, porque na minha cabeça ficou confuso, então se vocês ficarem com alguma dúvida, tiverem alguma curiosidade aí, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Se você gostou desse formato de vídeo, deixa o seu like aqui também, porque isso vai me ajudando a moldar um pouco os conteúdos que eu vou trazendo aqui pra vocês. E vou ficando por aqui então, gente. Um beijo e até o próximo vlog.